Olá, o meu projeto para a disciplina de Web Design vai ser justamente a parte da interface gráfica do meu TCC. O meu TCC, explicando de forma bem breve, o título dele é Identificação Automatizada da Composição Corporal em Adultos a partir da tomografia computadorizada. Então, de forma resumida, levantar algoritmos que consigam, a partir de exames de tomografia computadorizada, identificar e aferir qual que é a composição corporal daquele paciente. A parte da interface gráfica se dá justamente porque esses algoritmos, eles geralmente são complexos e só são acessíveis e utilizáveis por profissionais de TI ou por pessoas que entendem de computação. Então, a parte da interface gráfica é justamente para tornar acessível para pesquisadores e para outros profissionais da área de saúde que não tenham familiaridade com desenvolvimento de software, esses algoritmos e para que eles possam fazer estudos de composição corporal em cima disso. Então, aqui é um vídeo submetido para a parte 1 do TCC, que explica, traz toda a fundamentação desse problema e explica como esse processo é feito hoje, que ele é feito de forma manual, então o nosso software vai se propor a fazer isso de forma automatizada, com uma interface adequada. Aqui do Canvas eu destaquei algumas das partes só que eu achei mais importante para trazer aqui para o vídeo. Então essa questão que eu já falei de possibilitar o estudo e levantamento de valores normativos, né? Então é um trabalho de TCC que faz parte de um outro estudo maior de levantamento de valores, de uma pesquisa nacional em levantar valores normativos. Vai ser um software de código livre, né? Então um software para a área médica, que resolve um problema da área médica, que hoje só é resolvível por softwares proprietários, softwares muito caros, e vai ser desenvolvido, né, um software de código livre. Aquilo que eu já comentei, de tornar isso acessível para não profissionais de TI, né, por causa justamente da interface. E algumas coisas que eu gostaria de aprender nesse processo sobre, por exemplo, aspectos éticos e de usabilidade relacionados a softwares médicos, porque tudo que envolve a área médica sempre tem aspectos éticos e de comitê de ética envolvido, e como trazer alguns dos sentimentos e algumas das características dos softwares tradicionais da área médica para esse software que eu estou desenvolvendo, como, por exemplo, o sentimento de confiança e robustez, que geralmente esses softwares trazem, e quais são as características que fazem com que esse sentimento seja apresentado no software de forma visual e de forma de usabilidade. Então eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso em relação a isso aqui na experiência. Então, duas grandes áreas aqui. Então, a primeira é esses softwares tradicionais, que justamente são softwares bastante complexos, que tem muita funcionalidade, que para quem é treinado e para quem utiliza isso no dia a dia, são softwares muito completos e com várias ferramentas e que conseguem executar o objetivo específico deles de forma muito boa, mas para quem não é treinado, para quem não tem convivência ou para quem está sendo um usuário de primeira mão desse tipo de software, acaba se intimidando bastante justamente pela complexidade da interface, por ser uma interface, por ser, na maioria das vezes, interfaces não convidativas, e que tem uma curva de aprendizagem muito alta para que você consiga começar a utilizar. Então, eu gostaria que esse sentimento de confiança, robustez e de performance fosse trazido para o software, mas com uma pegada bem mais leve. E o exemplo que eu quis trazer aqui são softwares ou interfaces de conversão de arquivo, que são softwares bem simples, com interfaces muito simples que praticamente, né, a maioria das pessoas consegue usar sem nenhum tutorial, sem nenhuma explicação prévia. A interface geralmente é só um botão de selecionar arquivos ali e selecionar o arquivo que você quer, o formato com que você quer que converta. E, enfim, são softwares que eles já, por si só, eles não criam, não apresentam uma barreira grande de usabilidade ou não intimidam a partir do primeiro momento que você está utilizando eles, e que as pessoas conseguem usar facilmente. Então, de alguma forma, eu quero que o meu software, minha interface final, ele combine esses dois elementos. Ou que pelo menos traga um bom equilíbrio desses dois extremos.
de forma, né, tanto de usabilidade quanto visual. E por fim, as ferramentas de pesquisa. Então eu consegui encontrar alguns estudos científicos em relação a UX para softwares da área médica, que eu ainda não li, mas vou me aprofundar a partir dos próximos dias. E também combinar isso com entrevistas de pessoas que utilizem esses softwares da área médica. Então aqui eu já não formulei ainda a entrevista por completo, mas já estou pensando em algumas perguntas e algumas questões principais que eu quero levantar durante a entrevista. E a partir da minha orientadora do TCC, eu consegui já contato com algumas pessoas que estão dispostas a fazer essas entrevistas. Consegui marcar com 2 estudantes já que usam diariamente softwares, justamente softwares da área médica de seleção das vértebras aqui, de coloração dos tecidos, para avaliação da composição corporal. E depois juntar essas duas informações aqui, tanto informações de estudos científicos, quanto das entrevistas, para daí fundamentar o resto do projeto. E é isso. Obrigado.